Uma órfã sem sobrenome forte aprende cedo que na roça carinho é luxo e herança é guerra. Mas naquela plantação, quando Luzia abraça o espantalho de palha que todo mundo ridiculariza, ela sente um peso duro no peito do boneco e entende que o passado do avô ainda respira ali dentro. Você teria coragem de abrir o coração de um espantalho e encarar o que a casa grande enterrou? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade nas roças da capitania de São Paulo, nas redondezas de Itu, em pleno ano de 1772. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Luzia sentiu duro e escondido na palha, quando apertou o espantalho contra o peito na beira da lavoura, vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Luzia Antônia não nasceu para ser senhora de nada, e isso não é modo de falar. É o jeito como o mundo colonial marcava uma criança desde o primeiro choro. Filha de um carreteiro que atravessava estradas de barro, levando sal e pano, e de uma mulher que sabia curar febre com casca de árvore. Ela cresceu no vai e vem das pequenas vendas, aprendendo o gosto da poeira e o medo das noites sem lua, até que a varíola veio como vento ruim e levou os dois, primeiro a mãe, depois o pai. E a menina ficou com aquela orfandade que não é só falta de abraço, é falta de proteção legal, porque órfã não tem quem assine por ela, não tem quem discuta por ela, e, sem perceber, vira coisa fácil na mão de parente mais forte. Quem a recolheu foi o avô materno, Sebastião Faria, homem que não era rico de verdade, mas tinha terra suficiente para não se curvar a qualquer um. Um sítio grande demais para ser só roça de subsistência e pequeno demais para competir com casa grande. E foi ele quem colocou Luzia sob o teto de barro e madeira e lhe ensinou o que chamava de história do chão, dizendo que terra não gosta de gritaria, que milho cresce melhor quando a gente respeita o tempo e que há segredos que só se guardam com silêncio e paciência. Sebastião tinha mãos grossas, cheirava a fumo e a suor e andava sempre com uma canivete presa na cintura, mas era desses homens que falam pouco e, por falarem pouco, fazem a palavra valer. Com ele, Luzia conheceu um tipo de amor que não abraça muito, mas protege, e também conheceu o medo mais antigo de todos, o medo do inventário. Porque no momento em que o avô adoeceu, num inverno úmido, em que a névoa ficava presa na baixada e o frio entrava pela fresta das tábuas, Luzia começou a ouvir na cozinha palavras que não eram de criança, palavras como escrivão, tutor, partilha, testamento, e o rosto do avô, já amarelo, ficava ainda mais duro quando os filhos dele, tios de Luzia, apareciam com visita e sorriso, olhando para as paredes, para o baú, para as panelas, como quem mede o que vai sobrar. O mais velho, Tadeu, trazia um rosário pendurado no dedo, como se isso bastasse para provar virtude, e o outro, Afonso, tinha o riso fácil de quem sabe ser agradável na frente dos outros e cruel quando a porta fecha. Eles chamavam Luzia de menina, como quem chama de nada, e sempre perguntavam num tom que fingia cuidado se o avô já tinha escrito alguma coisa, se já tinha posto no papel, como se a vida de Sebastião fosse um livro que eles só esperavam terminar para arrancar as páginas. Sebastião, em certas noites, chamava Luzia para perto do fogão, quando o cheiro do feijão se misturava ao da lenha queimando, e dizia com um tipo de ternura cansada que a menina precisava aprender a se orientar sozinha, porque homem bom morre e homem ruim fica, e nisso havia mais história do que superstição. Havia a experiência de quem já viu sangue virar moeda. Ele falava também de um espantalho velho na plantação, posto ali anos antes, quando os corvos faziam festa no milho, e dizia que aquele boneco era guardião de olho parado, que não dormia, que era feio de propósito, para assustar bicho e gente. E Luzia, criança, ria e imaginava o espantalho como um soldado de palha defendendo o sítio.
Só que quando Sebastião morreu, numa madrugada silenciosa demais, com o galo cantando fora de hora e o ar cheirando a terra molhada como se a chuva tivesse caído sem cair, o espantalho deixou de ser brincadeira, porque a primeira coisa que Tadeu e Afonso fizeram foi chamar o escrivão do arraial e começar a tratar a casa como se a casa já fosse deles, e Luzia, ainda de luto, já era empurrada para canto, instruída a não opinar, a não tocar em papel, a não atrapalhar homem de lei. Ela se lembra, como se fosse agora, do som da pena riscando o livro do inventário, daquele rangido seco que parece grilo cantando dentro da sala, e do cheiro de tinta misturado a suor e aguardente, e se lembra do momento em que o escrivão perguntou o nome dela, e Tadeu respondeu por ela, como se a língua dela não tivesse direito de existir. O argumento era simples e cruel. Órfã precisava de tutor. Tutor precisava ser homem da família precisava organizar a terra, e organizar, naquele vocabulário, significava mandar a menina para longe da casa, para que a presença dela não lembrasse a ninguém que havia um avô que prometera cuidar e que talvez tivesse deixado algo a ela. Luzia tentou dizer que Sebastião lhe havia falado de promessa, de proteção, de um canto no mundo, mas Afonso a cortou com a doçura de serpente. Promessa não vale sem papel, Luzia. E papel, quem entende, somos nós. O padre da freguesia, homem que devia ser abrigo e muitas vezes era só parede, recomendou que ela obedecesse para evitar escândalo. E as vizinhas, mulheres que sabiam o que significava contrariar um homem dono de terra, aconselharam silêncio e resignação, como se resignação fosse remédio. Foi assim, sem grito, sem violência aberta, que a expulsão aconteceu. Numa tarde em que o sol batia quente na frente da casa e a poeira subia do terreiro, Tadeu entregou a Luzia um embrulho com 2 mudas de roupa, uma cuia e um cobertor ralo, e disse que ela iria ajudar na plantação, que teria um casebre para morar e que devia agradecer por não estar na rua. Luzia seguiu, levando o embrulho no peito, sentindo a garganta arder, porque o caminho até o casebre era curto em distância, mas longo em humilhação. Passava por trás dos currais, pela beira do milharal, por uma área onde o cheiro de esterco se misturava ao de palha seca, e cada trabalhador que via a menina passando entendia, sem precisar que ninguém explicasse, que aquilo era punição disfarçada de serviço. Alguns olharam com pena, outros com indiferença, e houve ainda quem risse baixo, porque a miséria alheia é diversão fácil quando a própria vida é dura demais para ter alegria. A primeira a falar com ela foi Damião, um capataz de rosto curtido e olhar que parecia sempre desconfiar do vento. Ele não foi gentil, mas foi verdadeiro, dizendo que ali na plantação a noite tinha ouvido, que o milho estala quando ninguém pisa, que o espantalho do velho Sebastião dava medo, porque às vezes amanhecia com a palha remexida, como se alguém tivesse mexido por dentro. Luzia engoliu seco e respondeu que era só boneco, mas Damião soltou um sorriso sem graça e disse que no sítio, às vezes, o boneco é o jeito que os vivos arrumam para guardar coisa que os outros querem roubar. Quem também se aproximou foi Rosa Cipriano, uma mulher velha que trabalhava na roça com os dedos tortos de tanto arrancar mato e que trazia no olhar um tipo de sabedoria amarga. Ela não abraçou Luzia, porque abraço era raro ali, mas colocou na mão da menina um pedaço de pão de milho e disse que a casa grande ri alto, mas teme o que não consegue achar, e essa frase ficou batendo dentro de Luzia como martelo em tábua. Quando enfim chegou ao casebre, Luzia viu que não era casa. Era abrigo improvisado, um quadrado torto de barro e madeira, com um cheiro de mofo e fumaça velha, onde o vento entrava pela porta mal encaixada e fazia a lamparina tremer. E ali, do lado de fora, na beira da plantação, estava o espantalho. Ele era mais alto do que Luzia lembrava, com um chapéu de palha desbotado, braços abertos como quem pede desculpa ou ameaça, roupa velha do avô pendurada no corpo de varas, e o rosto era só um saco de estopa manchado, onde alguém havia costurado 2 botões diferentes como olhos, dando ao boneco um ar de vigia cansado. Os corvos pousavam longe, como se respeitassem aquele feio, e a palha do corpo, mesmo molhada de sereno, parecia intacta demais para um boneco tão antigo. Luzia ficou ali alguns segundos, encarando-o, e sentiu um aperto no peito que não era medo, era reconhecimento, porque aquele espantalho era a última coisa do avô que não podia ser confiscada com papel.
Não podia ser trancada em baú, não podia ser vendida no inventário. Naquela primeira noite, quando o vento passou pela plantação e a casa grande, distante, brilhou com suas janelas de lamparina como olhos de bicho grande, Luzia deitou no chão duro do casebre, ouvindo o farfalhar do milho e o arranhar de algum bicho pequeno no telhado, e percebeu que tinha cruzado o limiar do mundo conhecido. Agora, ela estava do lado de fora da proteção, no território onde o medo manda, e a coragem aprende a nascer devagar. E foi justamente ao amanhecer, quando ela saiu para buscar água e viu o espantalho com o chapéu levemente inclinado, diferente do dia anterior, como se alguém tivesse tocado nele durante a noite, que a curiosidade, aquela chama que o avô plantara nela sem perceber, se acendeu com força suficiente para vencer a vergonha. Ela se aproximou, sentindo o cheiro de palha úmida e pano velho, e ouviu, vindo do caminho da casa grande, uma risada distante, dessas que não pertencem a ninguém específico, mas pertencem à crueldade coletiva. Luzia fingiu não ouvir, porque órfã aprende a engolir, mas no fundo ela soube que estavam rindo dela por estar ali, sozinha, perto de um boneco, como se fosse louca ou fraca. Só que quando ela encostou a mão no peito do espantalho, por um segundo sentiu algo que não combinava com palha. Um peso rígido, uma resistência metálica escondida por baixo da estopa, e o coração dela disparou como se alguém tivesse chamado seu nome no escuro, porque aquilo era impossível e ao mesmo tempo tinha o cheiro exato de verdade enterrada. Luzia passou os primeiros dias no casebre como quem aprende a morar dentro de um som, porque ali tudo falava. O milho sussurrava de madrugada quando o vento corria pelos talos, o telhado de taquara estalava quando esfriava, os ratos faziam caminho pelos cantos como se fossem donos antigos, e a casa grande, ao longe, brilhava nas noites claras com a luz de lamparina nas janelas, parecendo olhos que não fechavam nunca. Ela acordava antes do sol, ia buscar água num fio de córrego onde a lama prendia o pé e carregava o balde, sentindo a barriga doer de fome e de humilhação. Porque a fome era pouca, mas constante, e a humilhação era muita, pesada, entrando pela boca junto com o ar. De dia, ela capinava entre as fileiras, juntava espigas, espantava corvo e ouvia risadinhas atravessadas de quem passava perto só para ver a menina do espantalho, como se a solidão dela fosse espetáculo. Quando o capataz Damião aparecia, ele não batia nem gritava, mas media o trabalho com olho de faca e às vezes soltava frases que pareciam um conselho e eram ameaça, dizendo que a casa grande não gosta de surpresa, que terra tem dono e que órfã sem papel. Devia agradecer por ter onde dormir. Luzia fingia que não ouvia, só assentia com a cabeça, porque aprendeu cedo que resposta pode virar castigo. Mas por dentro, a lembrança da resistência dura dentro do peito do espantalho martelava como um relógio. E essa lembrança começou a virar seu único fogo íntimo, uma chama pequena que ela escondia da própria cara para não parecer esperança demais, porque esperança alta costuma ser derrubada com prazer. À noite, quando ela voltava para o casebre com os dedos cheirando a folha e suor e a roupa grudada de poeira, acendia a lamparina e comia o que tinha, quase sempre um caldo ralo ou um pedaço de mandioca. E antes de deitar, olhava pela fresta da porta para o espantalho lá fora, parado, braços abertos, chapéu inclinado, e a imagem dele tinha um efeito que parecia ridículo e ao mesmo tempo consolador, como se aquele boneco fosse o único ser naquele sítio que não tinha interesse em arrancar nada dela. Só que o medo começou a crescer não por causa do espantalho, mas por causa do que o espantalho podia guardar. Porque Luzia percebeu que segredo chama gente do mesmo jeito que cheiro de doce chama formiga. E as pessoas ali eram formigas de ganho, farejando herança. Rosa Cipriano voltou numa tarde de céu baixo, trazendo um punhado de fubá embrulhado em pano e um pedaço de toucinho, e sentou no batente do casebre sem pedir licença, como se a falta de cerimônia fosse a forma mais honesta de carinho. Ela olhou o rosto de Luzia, os olhos fundos, a boca seca, e disse que o avô Sebastião tinha sido homem de esconder, não por covardia, mas por saber com quem lidava, e que quando ele falava dos filhos, ele cuspia no chão. Depois, como quem não quer guardar o gosto, Luzia perguntou com cuidado se Rosa sabia de alguma coisa, e Rosa respondeu do jeito que gente velha responde quando conhece o perigo. Saber eu sei muita coisa, mas dizer é que é a parte que mata. E mesmo assim,
como se arrependesse de não ajudar. Ela contou que no último mês de vida, Sebastião andava mais tempo na roça do que na casa, mexendo em palha e estopa como quem remenda o mundo, e que uma vez, quando Afonso apareceu cedo demais, Sebastião saiu da lavoura com as mãos sujas e o olhar aceso, dizendo que tinha ido ajeitar o guardião para os corvos não voltarem. E Afonso riu e falou que espantalho não guarda nada além de bicho. E Sebastião respondeu seco: guarda sim. Guarda o que você não merece. Rosa terminou a frase olhando para o espantalho de longe, como se a madeira tivesse ouvido, e recomendou a Luzia que não tocasse em nada na frente de ninguém, que não deixasse a curiosidade virar gesto aberto, porque tios gananciosos não precisam de prova para fazer mal, basta suspeita. Damião, que passava pela estrada de terra batida perto do milharal, viu Rosa ali e torceu o lábio, e quando chegou mais perto soltou um: fazendo visita, Rosa. E Rosa respondeu que visita a ela fazia onde quisesse, que nem capataz nem coronel mandavam na boca dela. Damião não insistiu, mas o olhar dele ficou colado no espantalho por tempo demais, e Luzia sentiu um frio na nuca que não vinha do vento. Foi nessa mesma noite que ela teve o primeiro presságio, que não era sobrenatural, era humano. Acordou com um silêncio diferente, aquele silêncio que não é paz, é ausência de bicho. E ouviu um farfalhar entre as fileiras, não o farfalhar do vento, mas de passo cuidadoso. Ficou imóvel no escuro, sentindo o coração bater tão alto que parecia chamar alguém. E então viu, pela fresta da madeira, um ponto de luz distante, uma lamparina escondida atrás de mão, ou pano andando devagar perto do espantalho. Luzia prendeu o ar e esperou, e a luz parou bem onde o espantalho ficava, e por alguns instantes ela só ouviu o som do milho sendo afastado, o estalar leve de palha mexida, como alguém apalpando, procurando, e depois a luz sumiu tão rápido quanto apareceu, como se o intruso soubesse que tinha pouco tempo. No dia seguinte, o chapéu do espantalho estava alinhado demais, diferente, e a palha do peito parecia mais amassada, e Luzia entendeu que não era imaginação. Alguém estava farejando o segredo antes dela. O cotidiano dela virou então uma espécie de treino de guerra silenciosa, e é assim que começa a jornada de quem não escolheu ser heroína, mas foi empurrada para a beira da própria vida. Luzia passou a observar a plantação como um mapa, a medir quem passava por onde, a notar qual peão gostava de atalho, qual agregado carregava recado para a casa grande, qual cachorro latia só quando via gente estranha. Começou a esconder migalha e pano, a guardar água em cabaça para não precisar sair de noite, e principalmente começou a ensaiar, dentro da própria cabeça, o gesto que tinha medo de fazer por fora: abrir o peito do espantalho. Só que abrir não era simples, porque o espantalho ficava exposto, e qualquer movimento ali poderia ser visto do alpendre da casa grande ou por algum homem de passagem, e Luzia não tinha faca boa, não tinha ferramenta, não tinha tempo. O que ela tinha era a lembrança do avô, a canivete velha que ele lhe dera quando ainda estava forte, escondida agora no fundo do embrulho de roupas, e a coragem pequena ainda aprendendo a nascer. Em certos fins de tarde, ela fingia que estava só ajeitando palha, consertando o espantalho para afastar corvos, e aproximava as mãos do peito do boneco com a naturalidade de quem remenda a roupa, procurando costura, procurando o ponto exato onde a estopa escondia algo, e cada vez que tocava a resistência metálica, o coração dela pulava como se ouvisse um sino. O metal era frio e liso sob a palha, e não fazia sentido estar ali se não fosse escondido, e o pensamento mais perigoso veio como veneno doce. E se o avô tinha deixado aquilo para ela? E se era a última forma de ele falar depois de morto, dizendo que nem toda injustiça precisa ser aceita? Essa ideia, só por existir, já mudava Luzia por dentro, porque até então ela vivia no papel de vítima, e vítima aprende a esperar. A partir dali, ela começou a escolher, e escolher é a primeira arma de quem foi roubado. Só que junto da esperança veio o medo mais profundo. Se ela abrisse e encontrasse joias, isso não seria só riqueza, seria prova de que os tios mentiram no inventário. E prova, naquela época, podia virar sentença. Mas não para eles, para ela. Porque uma órfã acusando o homem com sobrenome forte era como passar faca em pedra, e pedra costuma quebrar a mão de quem corta. Luzia se pegou imaginando o que fariam com ela se soubessem. Diriam que ela roubou do avô, diriam que ela profanou coisa de defunto, diriam que ela era ladra, e o arraial acreditaria.
porque o arraial prefere acreditar no que mantém o mundo no lugar do que no que exige coragem. A noite em que ela decidiu agir veio depois de um dia de trabalho pesado, com o céu ficando vermelho por trás das árvores e um cheiro de chuva distante que não chegava, deixando o ar abafado e os bichos inquietos. Damião tinha passado cedo e avisado que o coronel da região, amigo de Tadeu, viria na semana seguinte ver as contas e ver as terras, o que na língua do sítio significava que os tios estavam reforçando alianças, e isso apertou Luzia por dentro como laço, porque reforçar a aliança é se preparar para esmagar qualquer resistência. Rosa apareceu rápido, só para deixar um punhado de sal e sussurrar que tinha visto Afonso rondando o milharal de tarde, perguntando do espantalho com riso falso. E Luzia sentiu que o tempo dela estava acabando. Se ela não abrisse primeiro, abriram por ela e ainda a acusariam. Quando a escuridão fechou de verdade, a casa grande apagou uma a uma suas luzes, restando só uma lamparina no alpendre, distante, como olho de vigia, e o canto dos grilos começou a tomar conta do mundo. Luzia esperou o silêncio certo, aquele em que até os cachorros parecem cochilar, pegou a canivete do avô e saiu do casebre sem lamparina, guiada pela luz baça das estrelas e pelo brilho frio do orvalho nas folhas. O milho, alto, roçava nos braços dela como dedos, tentando segurar, e ela caminhou até o espantalho sentindo o cheiro de palha úmida e pano velho. E quando chegou, encostou a testa no peito do boneco, como quem pede força, não por superstição, mas porque precisava lembrar que não estava completamente sozinha naquele mundo. Então, colocou a canivete na costura da estopa, bem onde os botões olhos pareciam mirar, e começou a cortar devagar, com a mão tremendo, para não fazer som. A estopa abriu um pouco, a palha cedeu e o metal apareceu como um pedaço de noite dentro da noite. E Luzia sentiu o sangue subir ao rosto com uma mistura de triunfo e terror. Foi quando, atrás dela, o milho estalou de um jeito diferente e um cheiro de fumo veio com o vento e uma voz baixa, quase um riso, sussurrou do escuro, perto demais. Eu sabia que você ia voltar para o teu amigo. A voz veio baixa, com um riso que parecia deslizar pelo talo do milho, e Luzia sentiu o corpo inteiro enrijecer, como se a canivete tivesse virado gelo na mão, porque o medo verdadeiro não é o de alma penada, é o de gente que sabe seu nome e sabe que você está sozinha. O cheiro de fumo que veio junto confirmou o que o coração dela já tinha entendido sem querer. Aquilo não era vento, era presença humana, e a presença estava perto o bastante para a respiração dela entregar tudo. Ela ficou imóvel por um segundo que pareceu minuto, com a testa ainda encostada no peito do espantalho, sentindo a estopa úmida no rosto e o metal duro recém-exposto sob a palha, e tentou pensar como o avô pensaria, devagar e com um mínimo de ruído. Mas a mente, quando percebe que pode morrer, vira bicho e só quer correr. Quem tá aí? Ela perguntou num sussurro, mais por necessidade de confirmar do que por coragem, e a resposta veio de trás, já mais perto, com a naturalidade cruel de quem acha que tem direito. Quem tá aí é família, Luzia, e família não gosta de segredo. Afonso saiu do escuro entre duas fileiras, chapéu puxado para baixo, capa encharcada, o rosto meio iluminado por um pedaço de lua escondida. E o sorriso dele era o mesmo que ele usava na sala do inventário. Só que ali, na plantação, o sorriso não precisava fingir. Luzia sentiu o coração bater na garganta, e antes que ele desse o passo final, ela fechou a mão sobre a canivete e a puxou para perto do corpo, como quem esconde vela do vento. Você não devia estar aqui, Afonso disse, olhando para o corte na estopa como quem encontra uma ferida no próprio orgulho. E então, num tom que misturava deboche e ameaça, completou. Ou devia sim, para eu ver com meus olhos o que você pensa que é seu. Ele estendeu a mão para o peito do espantalho e Luzia, num impulso que não veio da força, veio do desespero, empurrou o braço dele com a palma aberta e o contato foi rápido, mas suficiente para Afonso mudar o rosto, porque ninguém empurra homem assim sem pagar. Ele agarrou o punho dela, apertando com força, e o frio da chuva na pele virou quente de dor. Menina ingrata, ele murmurou, e puxou Luzia para perto, tentando prendê-la ao próprio corpo como se ela fosse saco de milho. Luzia lembrou do avô dizendo que homem ruim fica, e naquele instante entendeu que ficar vivo, às vezes, exige fazer o que você nunca fez.
Com a mão livre, ela passou a canivete, não buscando sangue, mas buscando soltura, e riscou o dorso da mão de Afonso só o bastante para ele soltar o punho por reflexo e xingar alto. E o som do xingamento estourou na noite como tiro, acordando o sítio inteiro. Afonso recuou um passo, olhando a própria mão mais ofendido do que ferido, e foi aí que Luzia correu, não para a casa, mas para dentro do milho, porque no milho a luz não entra direito e o corpo se esconde no mesmo lugar onde o medo se multiplica. O milho roçou no rosto dela, a água das folhas bateu na pele como tapa e a barra da saia prendeu em raízes, mas ela não parou. Atrás, Afonso gritou um nome: Damião! E esse grito foi pior do que qualquer assombração, porque era o chamado de quem tem gente para obedecer. A perseguição começou com o som de passos pesados esmagando lama e folha. E Luzia tentou manter o corpo baixo, desviando por entre as fileiras, como o avô lhe ensinara a andar em roça para não quebrar talo, mas o pânico fazia barulho dentro dela, e ela sentia que a respiração entregava como lamparina acesa. O céu, abafado, soltou um trovão distante, e por um segundo ela desejou que a chuva voltasse forte, porque chuva grande apaga rastro e engole som. Em vez disso, veio só um vento úmido que carregou a voz de Afonso mais perto. Você não vai sair daí com nada, Luzia. Não tem papel, não tem direito, não tem ninguém. E a cada palavra ela ouvia não só o homem, mas o mundo inteiro repetindo a mesma sentença desde que ela ficou órfã. Ela tropeçou numa cova rasa e caiu de joelho na lama, o barro frio entrando pela pele e pelo tecido, e o choque quase arrancou dela um gemido, mas ela engoliu, mordeu a língua e continuou rastejando até alcançar uma valeta de escoamento, um sulco aberto para a água correr quando chovia forte. Ali, ela se jogou para dentro, o corpo ficando abaixo do nível do chão, e ficou imóvel, com o barro grudando nas mãos e o cheiro de terra molhada subindo forte, cheiro de vida e de sepultura ao mesmo tempo. Por cima da valeta, ela viu a sombra de Afonso passar, ouvindo-o resmungar, e então viu outra sombra, mais larga, com passo de quem conhece aquele terreno. Era Damião, o capataz, com uma lamparina protegida por mão, a luz tremendo e recortando o milho como se fossem grades. Ela tá aqui, Afonso disse ofegante, e Damião respondeu com voz baixa, sem pressa. Se tá, ela tá quieta. E quieta é o que mais dá trabalho. Luzia ficou com o estômago embrulhado, porque naquele tom não havia raiva, havia cálculo. Eles começaram a varrer a plantação por setores como se caçassem bicho, e Luzia percebeu a crueldade do método. Afonso fazia barulho de propósito num lado e Damião ficava quieto no outro, esperando a presa correr para a direção errada. Em certo momento, Damião parou perto demais da valeta e Luzia viu a ponta da bota dele a um palmo do rosto. A água escorrendo do couro e pingando no barro com um som que parecia relógio. Ela prendeu a respiração e sentiu o peito doer por dentro. E foi então que um cachorro latiu ao longe, atraído pelo grito anterior, e esse latido fez Damião hesitar, como se calculasse o risco de chamar atenção demais. Não faz escândalo, ele disse a Afonso, e a frase caiu pesada, porque escândalo significava padre. Vizinho pergunta, e pergunta é coisa que coronel e parente ganancioso odeiam. Afonso respondeu com raiva contida. Eu não vim até aqui para perder para uma menina. Damião soltou um meio riso sem humor e falou algo que gelou Luzia mais do que a lama. Menina vira gente quando acha o que não devia. E gente, às vezes some. Quando eles se afastaram alguns passos, Luzia aproveitou o intervalo e rastejou pela valeta como quem atravessa um túnel, saindo num ponto mais próximo do espantalho, porque foi aí que a urgência maior a atingiu. Ela correu, mas deixou para trás a única coisa que importava: o metal dentro do peito do boneco. E se Afonso voltasse primeiro, ele arrancaria o segredo e ainda diria que foi ela quem roubou. A ideia de perder aquilo doeu como se arrancassem o avô de novo. Luzia subiu devagar, com o corpo sujo, os joelhos queimando, e se guiou pelo contorno escuro do espantalho contra o céu. O boneco estava lá, braços abertos, chapéu torto, e a abertura na estopa parecia uma boca prestes a falar. Ela se aproximou com o coração martelando e enfiou a mão na palha, sentindo o metal frio e liso, e puxou. O som que saiu foi o som mais perigoso da noite. Um clanque seco, duro, inconfundível, metal batendo em metal, como sino pequeno, anunciando pecado.
Luzia congelou com a caixinha na mão, porque o som viaja, e naquele silêncio de roça, o som vira seta. Ela apertou o objeto contra o peito e correu de volta para o casebre, sem olhar para trás, sentindo o peso da caixa puxar seus braços e, ao mesmo tempo, sentindo uma estranha alegria feroz, porque aquilo era real. Era prova de que o avô tinha feito algo por ela além de palavras. Só que a corrida foi curta. Quando Luzia chegou ao casebre, a porta estava entreaberta e ela teve certeza de que tinha deixado fechada. O ar dentro estava diferente, mexido, com cheiro de gente. A lamparina que ela apagara estava caída de lado, sem fogo, e o cobertor ralo no canto parecia revirado. Ela não entrou de imediato. Ficou na sombra, o corpo colado na parede de barro, ouvindo, e ouviu. Um sussurro dentro, uma respiração, e então uma voz que ela reconheceu com nojo. Tadeu. Eu disse que ela estava escondendo, ele falou, e a voz dele vinha com a mesma falsa calma do inventário, só que agora com pressa por baixo. Afonso respondeu de algum ponto perto da porta. Ela estava no espantalho. Eu vi, ela cortou a estopa. Tem coisa lá. Tadeu soltou um suspiro irritado, como quem perde paciência com um empregado. Então acha, e acha rápido, antes que essa desgraçada corra pro arraial e invente história. Luzia encostou a mão na boca para não soltar um som e sentiu o gosto do barro nos dedos, o gosto de terra virando defesa. Ela percebeu que os dois tinham unido forças e, pior, tinham trazido mais alguém, porque ouviu um terceiro homem pigarrear, e pela maneira como limpava a garganta e batia o cabo de algo no chão, ela reconheceu a presença de autoridade de papel, talvez o escrivão, talvez um jagunço do coronel amigo da família. Era o mundo oficial chegando para esmagar o mundo dela. Luzia, com a caixa apertada, recuou pelo lado do casebre e seguiu para o mato baixo atrás, onde havia um pé de goiabeira e um amontoado de lenha. O plano dela não estava claro, porque planos raramente ficam claros quando a vida vira perseguição. Mas o instinto dela gritava que precisava tirar a caixa dali e, sobretudo, precisava de testemunha. Rosa Cipriano. A casa de Rosa ficava mais adiante, perto de um brejo pequeno. E Luzia sabia que era um lugar onde homem não gostava de entrar à noite por causa de cobra e lama. Mas naquela hora a cobra parecia menos perigosa do que Tio. Ela começou a se mover por entre os arbustos, ouvindo atrás o som de passos saindo do casebre e a voz de Tadeu chamando o nome dela alto, como se fosse dono chamando cachorro. Luzia, volta aqui, você tá fazendo besteira. Isso é para seu bem. A frase para seu bem quase fez Luzia rir de tão amarga, porque foi a mesma frase com que a expulsaram. Afonso então gritou algo sobre o espantalho e Luzia entendeu que eles correriam para lá e veriam a estopa aberta, a palha revirada, o vazio do metal arrancado. E quando vissem o vazio, viriam até ela com certeza e com raiva. E raiva de homem ganancioso é coisa que não mede consequência. Foi aí que, no escuro, um novo som nasceu, e por um instante, Luzia pensou que era o próprio espantalho se mexendo. Um rangido de madeira, como o braço de boneco girando, seguido de um estalo, e então um grito curto de Afonso, mais de susto do que de dor. Que diabo? Ele disse, e Damião respondeu rápido, tenso. Para com isso, Afonso. Não faz teatro. Teatro. A palavra ficou suspensa no ar como poeira em raio de sol. Luzia, escondida, entendeu uma coisa perigosa. Havia ali um truque, uma encenação. Algo que eles usavam para assustar trabalhador, para manter gente longe do milharal e talvez para explicar sumiço de quem não devia fazer pergunta. O espantalho que se mexe não era assombração, era ferramenta. E agora, pela primeira vez, a ferramenta tinha assustado o dono do truque. Isso deu a Luzia uma brecha. Ela correu em direção ao brejo, ouvindo atrás uma confusão de passos e xingamentos, e o peso da caixa batendo no peito a cada passada parecia um segundo coração, duro e frio. Quando a vegetação ficou mais fechada e o chão mais úmido, ela viu, ao longe, uma luz fraca tremendo. A lamparina de Rosa. Luzia abriu a boca para chamar, mas se conteve, porque chamar também chama inimigo. Então avançou até a cerca baixa e bateu com os nós dos dedos 3 vezes, como Rosa costumava fazer quando não queria que o mato ouvisse. A porta abriu uma fresta e os olhos de Rosa apareceram desconfiados. Quem? Começou. E Luzia se jogou para dentro, ofegante, coberta de barro, e colocou a caixa de metal no chão como quem coloca um pecado e uma salvação ao mesmo tempo. Rosa olhou a caixa, olhou Luzia
E antes que perguntasse qualquer coisa, Luzia ouviu, vindo do caminho, a voz de Tadeu já perto demais, e entendeu que o ataque não tinha terminado, só tinha mudado de endereço. Rosa fechou a porta com a mesma delicadeza de quem fecha uma ferida, girando a tranca sem barulho e apagando a lamparina quase toda, deixando só uma língua mínima de fogo, baixa, para não denunciar vida lá dentro, e o casebre dela, menor e mais escondido que o de Luzia, grudado no brejo como se a própria terra quisesse engolir. Cheirava a barro úmido, fumo antigo e folha amassada, com umidade subindo pelas paredes e um coro de sapos do lado de fora que parecia rir de gente apressada. Luzia ficou de pé, sem saber onde enfiar a respiração, o corpo tremendo não de frio, mas do choque de ter visto a família virar caçador, e apertava a caixa de metal contra o peito como se o peso fosse a única certeza, enquanto Rosa olhava aquele objeto com os olhos de quem já viu muita ganância matar sem derramar sangue. "Você abriu o guardião", ela disse, e não perguntou como, porque a pergunta era inútil diante do perigo, e então puxou Luzia pelo braço para trás de um armário de madeira torta, onde havia um vão no chão coberto por esteira, e sussurrou que ali escondia farinha quando passava fiscal e homem metido a dono. Luzia se ajoelhou, levantou a esteira com dedos sujos de lama e viu o buraco raso, e por um instante pensou em enterrar a caixa ali e nunca mais tocar. Mas Rosa segurou o pulso dela e disse que esconder era só metade do caminho, porque o outro pedaço era prova. E prova precisa respirar para não morrer no escuro. Do lado de fora, a voz de Tadeu veio mais perto, grossa e falsa como sermão, chamando o nome de Luzia, com aquele tom de dono que finge afeto para não parecer ameaça. "Rosa, abre a porta, a menina tá comigo, ela se perdeu, tá assustada." A frase "tá comigo" fez Luzia sentir um enjoo quente, porque ela sabia que não estava com ele, estava contra ele, e nesse contra cabia o risco todo. Rosa, sem mover o corpo, respondeu alto o suficiente para ele ouvir e baixo o suficiente para não entregar Luzia. "Menina não se perde aqui, Tadeu. Aqui é brejo, cobra e lama. Você só vem quando quer coisa." Houve um silêncio. E então a voz de Afonso apareceu, mais rasgada, mais impaciente, exigindo que Rosa abrisse, dizendo que a órfã tinha roubado propriedade da família e que aquilo era assunto de justiça. E junto da voz deles veio um terceiro som, o de um homem pigarreando como quem se sente importante, e Luzia reconheceu na hora o som do papel andando. Era alguém que se acostumou a escrever destino dos outros. Rosa olhou para Luzia e, sem dramatizar, só com a dureza de quem faz conta rápida, murmurou que eles tinham trazido o escrivão ou algum tipo de oficial do arraial para carimbar mentira, porque mentira com assinatura vira verdade para quem tem medo. A mão de Luzia tremeu sobre a caixa e a caixa respondeu com um frio duro, como se dissesse que aquilo ali não era só metal, era história. Rosa, então, decidiu que não adiantava ficar escondendo para sempre. Acendeu a lamparina de novo, não muito, o bastante para enxergar as mãos. Tirou a caixa do peito de Luzia e colocou sobre a mesa, e o som do metal tocando madeira fez Luzia arrepiar, porque parecia denúncia. "Abre", Rosa ordenou, e o "abre" dela era o passo do herói que não quer ser herói, mas entende que o medo só muda de lado quando a verdade aparece. Luzia enfiou a canivete na fenda da tampa e forçou, sentindo a lâmina ranger. E quando a tampa cedeu com um estalo abafado, o ar da casa mudou, como se um cheiro antigo escapasse. Cheiro de tecido guardado e de ferro velho. E por cima disso, um brilho opaco, contido, que não era luz de lamparina, era ouro esperando olhos. Dentro havia joias embrulhadas em pano, correntes finas, brincos com pedrinhas pequenas, um anel com pedra escura, coisas demais para uma órfã e perigosas demais para ficarem no mundo, e no meio delas um papel dobrado muitas vezes, amarrado com barbante e selado com cera quebrada. Luzia tocou o papel como se tocasse a mão do avô, porque aquele tipo de escrita era o que ele respeitava. E quando abriu, reconheceu a letra torta e firme de Sebastião Faria. E a primeira frase não era bonita, era direta como golpe. "Se você está lendo, é porque meus filhos já mostraram a alma." Luzia sentiu o peito afundar e subir ao mesmo tempo, como se o avô estivesse vivo ali, sentado no banco, e o resto da carta vinha como confissão e proteção.
Ele dizia que guardara aquelas joias, porque não confiava nos próprios filhos, que sabia que eles fariam inventário com fome, que Luzia era a única que tinha ficado ao lado dele sem medir panela nem cerca. E por isso ele deixava para ela aquilo que podia ser vendido para que ela tivesse saída, não para virar rica, mas para não virar propriedade. O papel citava o espantalho sem poesia, apenas como esconderijo, e mencionava o nome do arraial, um antigo compadre que podia confirmar, se necessário, que Sebastião escondia parte do valor fora da casa para não alimentar a ganância. Era pouca coisa no mundo do poder, mas era mais do que Luzia tinha ontem. Rosa terminou de ler com os olhos estreitos, como quem mastiga raiva, e antes que Luzia chorasse, Rosa já estava pensando adiante, porque choro é luxo quando homens batem em porta. Agora você tem o que eles mais temem, a prova de que você não inventou. Ela sussurrou, e foi nessa hora que a pancada na porta ficou mais forte, e Tadeu, perdendo a máscara, gritou que arrombaria, que aquela velha estava acobertando ladra, e que a lei estava ali. Rosa respondeu com uma calma que parecia loucura, mas era estratégia. Disse que se arrombassem, ela gritaria para o arraial inteiro ouvir, e que o brejo devolvia som como panela vazia, e que quem entrasse ali pisaria em cobra ou em lama funda, e que com justiça ou sem, ela pisaria também, e o povo ia saber por quê. O terceiro homem pigarreou de novo, impaciente, e disse que estava ali para evitar tumulto, pedindo que Rosa entregasse a menina para esclarecimento. E o modo como disse esclarecimento fez Luzia entender que a noite inteira era uma armadilha de palavra, não de facão. Queriam levá-la, isolá-la, fazê-la assinar algo, fazê-la virar culpada antes do amanhecer. Rosa, então, fez o que parteira de segredo faz, mesmo não sendo parteira. Transformou o tempo em arma. Mandou Luzia esconder as joias de volta na caixa, mas manter a carta separada e seca. Colocou a carta dentro do próprio peito, entre o vestido e a pele, onde o suor podia manchar, mas não podia roubar, e enfiou a caixa num saco de fubá como se fosse mantimento, escondendo no buraco do assoalho. Depois abriu a porta só uma fresta, do mesmo jeito que Severina fazia com o perigo, e encarou Tadeu e Afonso, sob a chuva fina que tinha voltado em garoa, com a lamparina deles iluminando os olhos como bicho. Cadê a menina? Tadeu perguntou, e Rosa respondeu que menina nenhuma entrara ali, e que se eles queriam justiça, que esperassem o dia, e fossem falar com o juiz de paz do arraial, porque justiça no escuro é só crime com capa. Afonso tentou avançar, mas Damião apareceu atrás, e Luzia viu pela fresta o rosto do capataz, molhado, duro, e percebeu o detalhe que amarrava tudo. Ele não estava ali como empregado obediente. Estava ali como cúmplice, com o mesmo fumo na boca, com o mesmo silêncio calculado. Eu vi ela correr para cá, Afonso insistiu, e Rosa respondeu apontando para o brejo, dizendo que se ele tivesse visto de verdade, ele saberia que ninguém corre ali sem afundar. O homem do papel, incomodado, disse que voltariam ao amanhecer com ordem, e Tadeu, antes de ir, se inclinou para a fresta e falou com uma doçura que dava nojo. Luzia, você não vai ganhar de nós. Você não tem sobrenome, você não tem nada. E foi aí que Luzia, escondida, sentiu uma coisa estranha crescer no peito. Não coragem de brigar com o mundo inteiro, mas a certeza íntima de que não ter sobrenome não significava não ter direito. Significava apenas que ela teria de conquistar o direito com as próprias mãos. Quando eles se afastaram, o brejo voltou a cantar, e Rosa fechou a porta com as mãos, tremendo pela primeira vez, porque mesmo mulher dura treme quando a ameaça chega perto demais. O resto da noite virou vigília, e ali a história de Órfã virou jornada de herói de verdade. Não aquela heroína de espada e glória, mas a heroína de barro e escolha difícil, porque Luzia passou horas sentada no chão, ouvindo o vento arranhar as folhas, sentindo o cheiro do brejo entrar pela fresta, e entendendo que o que tinha começado como humilhação de roça, agora era batalha por existência. Rosa contou em voz baixa que Sebastião sempre desconfiou dos filhos e que o espantalho, além de assustar Corvo, assustava Curioso, porque o velho tinha um jeito de fazer o boneco mexer quando alguém rondava. Uma corda fina presa por dentro do corpo, ligada a um ramo alto e a uma estaca escondida, que puxada do lugar certo fazia o braço levantar e o peito estalar, e quem não entendia jurava visagem. Rosa disse isso com desprezo e pena. Porque não, era magia, era mecanismo,
E o mecanismo não servia só para Corvo, servia para manter gente longe do segredo. Luzia lembrou do grito de Afonso e do estalo na noite, e sentiu o estômago apertar. Então, eles já usavam o truque também, só que ao contrário, para espalhar medo e impedir trabalhador de se aproximar do espantalho, porque perto do espantalho havia coisa escondida, e coisa escondida chama pergunta. O horror que Luzia sentia, naquele momento, era perceber como o sobrenatural daquela roça sempre foi uma ferramenta humana, uma encenação para controlar quem tem menos, e como ela tinha sido empurrada para o papel de louca caso abrisse a boca. Rosa terminou dizendo que o único caminho seguro era amanhecer e ir direto ao juiz de paz com a carta do avô, na frente de testemunha, porque no escuro os tios mandavam. Mas na luz, mesmo que a lei fosse torta, a vergonha podia dobrar. Luzia ouviu e assentiu, mas por dentro sabia que amanhecer naquele sítio não era garantia de nada, porque homem ganancioso não espera sol para ser cruel. E como se o mundo quisesse confirmar, pouco antes do primeiro canto de galo, quando a neblina começou a subir e o ar ficou frio de água parada, um cheiro de fumaça entrou pela fresta da porta, fraco e distante, mas inconfundível, e Rosa levantou num salto, abrindo a janela mínima e olhando para o lado do milharal. Lá longe, entre as fileiras, havia um brilho alaranjado que não era lua nem lamparina. Era fogo pegando palha seca. Luzia sentiu o sangue gelar, porque entendeu o recado antes de qualquer palavra. Se não podiam arrancar a caixa dela naquela noite, queimariam o campo, queimariam o espantalho, queimariam o esconderijo e depois diriam que foi acidente, e no meio da confusão, com fumaça e grito, levariam Luzia para esclarecimento como quem leva saco. Rosa segurou o braço dela com força e sussurrou com o rosto duro como pedra de rio. Agora é correr. Mas correr com prova no peito. E Luzia apertou a carta contra a pele, sentindo a letra do avô queimar como se fosse brasa, enquanto do lado de fora o fogo começava a crescer e o dia, que devia trazer clareza, chegava carregado de fumaça e de perseguição. O fogo começou como recado e virou ameaça de verdade em questão de minutos, porque palha seca, quando pega, não pede licença para ninguém, e mesmo com a garoa fina tentando enganar a brasa, o vento tratou de espalhar a língua laranja por entre as fileiras do milho, fazendo estalar talo e crepitar folha como se a própria lavoura estivesse rangendo de dor. Luzia, com a carta do avô colada ao peito por baixo da roupa e o coração batendo como se quisesse fugir antes do corpo, viu Rosa Cipriano abrir a porta e lançar um balde de água para fora, mais por instinto do que por esperança, porque ali não era incêndio acidental de fogão, era fogo posto com intenção, daqueles que começam longe de casa para dar tempo de o culpado dizer depois que ninguém viu nada. Rosa puxou Luzia pelo braço e a levou para o lado do brejo, onde o chão engole pegada e o cheiro de lama confunde rastro, e enquanto corriam, a luz do incêndio refletia nas poças, como se o mundo estivesse cheio de olhos. E a casa grande, distante, parecia ainda mais distante, porque quando o poder decide que você não existe, a distância vira muro. Atrás, as vozes de Tadeu e Afonso cortaram o ar, chamando gente, chamando Damião, chamando socorro, com um teatro de quem finge ser vítima para ganhar primeiro a palavra. E Luzia entendeu que o plano era perfeito na crueldade. Queimar o espantalho para apagar o esconderijo, levantar a comoção para justificar a caça, e no meio da correria, levar a órfã para algum quarto fechado, onde papel e ameaça fariam o resto. Só que Rosa tinha vivido o suficiente para saber que, quando o inimigo quer te isolar, você corre para onde tem testemunha, e foi isso que ela fez. Em vez de se esconder mais fundo, cortou o caminho pela beira do brejo e puxou Luzia rumo ao arraial, como quem leva uma ferida aberta para a praça, porque ferida escondida apodrece, ferida exposta constrange. Elas chegaram com o dia ainda cinza, com fumaça no ar e as roupas cheirando a barro e medo, e o primeiro canto de galo soou como ironia, porque galo anuncia manhã, mas aquela manhã nascia carregada de crime. No caminho, ouviram passos atrás, e Luzia sentiu o corpo congelar. Mas era só um vizinho que vinha ver o incêndio, e o vizinho, ao ver as duas correndo daquele jeito, já entendeu que não era só lavoura pegando fogo. Era gente sendo empurrada para o abismo. Quando chegaram à capela, o padre estava abrindo a porta. E Luzia, sem pensar em cerimônia, quase caiu aos pés dele dizendo que tinham tentado pegá-la na noite e que agora tinham botado fogo para apagar prova.
O padre, homem acostumado a medir palavras conforme o tamanho do dono da fazenda, hesitou ao ouvir o nome de Tadeu e Afonso, porque sabia com quem eles andavam. Mas Rosa, com o rosto duro, tirou do peito a carta do avô e colocou nas mãos do padre, como quem coloca a faca na mesa, e a letra de Sebastião Faria fez o padre perder a cor por um segundo, porque papel escrito por morto tem um peso que nem coronel gosta de desafiar quando há gente olhando. Em poucos minutos, a notícia correu como corisco. A órfã do velho Sebastião tinha sido jogada para a plantação e agora aparecia na capela com uma carta que falava de joias escondidas e de filhos gananciosos. E o arraial, que adora um rumor, começou a juntar gente, não por justiça pura, mas por curiosidade. E curiosidade ali era a primeira forma de controle popular. Tadeu e Afonso chegaram logo depois, encharcados de fumaça e fingimento, gritando que Luzia era ladra, que tinha roubado da família, que Rosa era cúmplice, que o fogo tinha começado por causa da menina mexendo em palha e lamparina, e cada frase era ensaiada para transformar vítima em culpada antes que ela abrisse a boca. O escrivão apareceu com eles, claro, segurando pena e livro como se isso bastasse para comprar verdade, e tentou conduzir a cena para um esclarecimento longe dali. Mas o padre, talvez por vergonha de ter sido sempre muro, talvez por medo do escândalo crescer e sujar a igreja, ergueu a carta e leu em voz alta trechos suficientes para o povo entender. O velho Sebastião desconfiava dos filhos. Tinha escondido parte do valor fora do inventário, deixava para a neta órfã a chance de não depender deles. E citava, sem rodeio, que meus filhos já mostraram a alma. As palavras do morto bateram no rosto vivo dos tios, como chuva fria, e o arraial murmurou, porque ninguém gosta de ser lembrado de que ganância existe dentro de casa, e muito menos de ver a ganância com nome e sobrenome. Tadeu tentou interromper, dizendo que carta pode ser falsificada, que velha Rosa inventava, que a menina foi influenciada, mas Rosa, firme, chamou pelo nome que o avô citava, um compadre antigo que morava na beira do caminho dos tropeiros. E como nesses lugares todo mundo tem dívida com todo mundo, alguém correu e trouxe o homem ainda com cheiro de curral. E ele confirmou diante de padre e de gente que Sebastião falara sim de guardar umas peças fora, de alcance dos filhos, que tinha medo de morrer e ver a neta na rua, e que o espantalho era o esconderijo mais seguro justamente porque os gananciosos riam do boneco e rindo passavam reto. Afonso, percebendo o chão fugindo, tentou mudar o jogo e acusou Luzia de ter cortado a estopa para roubar. E Luzia, que até então só tremia, enfim encontrou voz e disse que sim, cortou, porque ouviu gente rondando à noite e sentiu que se não abrisse primeiro, abririam por ela. E que quando abriu, viu metal escondido, e que metal não nasce em palha por vontade de Deus, nasce por vontade de homem que quer proteger do saque. E ao dizer saque, ela olhou direto para os tios, e esse olhar foi mais violento do que qualquer faca, porque expôs o que todos sabiam e fingiam não saber. O juiz de paz do arraial, chamado às pressas, chegou com cara amassada de sono e importância, e tentou conciliar como sempre, sugerindo que se resolvesse em família. Mas a presença do povo e a carta lida na igreja tornaram impossível varrer para baixo do tapete sem deixar marca. E o padre, num raro gesto de firmeza, disse que aquilo agora era assunto público, porque envolvia inventário fraudado e tentativa de silenciar uma órfã. Ninguém falou tentativa de assassinato, porque essas palavras ditas assim fazem gente poderosa reagir, mas o cheiro do incêndio ainda no ar falava por si. Tadeu e Afonso, acuados, aceitaram guardar a honra, prometendo revisar a partilha, mas o que os dobrou de verdade não foi moral, foi medo de perder aliados. O coronel, amigo deles, não queria seu nome associado a escândalo de igreja e carta de morto, e mandou recado frio, dizendo que não pisaria mais na fazenda enquanto houvesse rumor de fraude. E isso, naquele tempo, era como arrancar o chão sob o pé do ambicioso. No fim do dia, para calar o povo e salvar a própria imagem, os tios foram obrigados a reconhecer que havia bens não declarados e a entregar a Luzia uma parte em moeda e em direito de permanência. Sob tutela formal, sim, porque órfã ainda precisava de papel, mas agora com um papel que lhe garantia algo que antes era só promessa no ar. Damião,
O capataz sumiu por uns dias e voltou mansinho, porque capataz sabe que, quando os grandes brigam entre si, sobra para o pequeno que executou a sujeira, e Rosa Cipriano, mesmo cansada, ficou viva o suficiente para ver a mentira tropeçar no próprio exagero. A lavoura, parcialmente queimada, virou cicatriz no campo, e o espantalho do avô, reduzido a varas e palha escura, foi refeito por Luzia semanas depois, não como brinquedo, mas como lembrança. Ela colocou nele um chapéu novo e uma camisa velha de Sebastião, e por dentro, onde antes havia metal, deixou apenas um punhado de terra embrulhado em pano, como se dissesse ao mundo que o que a salvou não foram joias, foi a decisão de não aceitar o lugar de vítima. O povo continuou contando por muito tempo que o espantalho do velho Sebastião mexia os braços na noite e que guardava coisa de defunto. E alguns juraram ouvir estalos no peito do boneco quando passavam bêbados pelo milharal. Mas Luzia sabia a verdade inteira, que havia corda, havia mecanismo, havia medo bem planejado e, acima de tudo, havia gente usando assombração para esconder roubo e expulsar órfã da própria história. E ainda assim, mesmo sabendo, ela respeitava o espantalho como se respeita um símbolo, porque foi naquele abraço ridicularizado que ela encontrou o primeiro degrau da própria jornada. Se você gostou dessa história, deixa seu like e me conta nos comentários. No lugar da Luzia, você teria aberto o espantalho mesmo sabendo que isso podia virar caçada? Ou teria aceitado o silêncio para sobreviver? Até o próximo enigma do Dossiê do Tempo.